A vida e o reinado de Salomão. Eu nasci em Jerusalém, filho do rei Davi e de Batseba. Meu nascimento foi cercado por controvérsias devido ao relacionamento entre meus pais. Mas desde o início, fui escolhido por Deus para desempenhar um papel importante na história de Israel. Desde jovem, eu mostrei sinais de sabedoria e discernimento. Deus, através do profeta Natã, declarou que eu seria o sucessor de Davi no trono de Israel. Apesar de não ser o filho mais velho após a morte de meu pai, fui coroado rei de Israel. Meu reinado começou com desafios, incluindo a necessidade de consolidar meu poder e eliminar ameaças internas e externas ao meu governo. Uma noite, Deus apareceu a mim em um sonho e pediu que eu escolhesse qualquer coisa que desejasse. Reconhecendo minha inexperiência, pedi sabedoria para governar meu povo com justiça. Deus, agradado com meu pedido, concedeu-me sabedoria, além de riquezas e honra. Um dos meus primeiros grandes testes de sabedoria foi o julgamento entre duas mulheres que reivindicavam a maternidade de um bebê. Propus dividir o bebê ao meio e a verdadeira mãe implorou para entregar. A outra mulher, com isso, revelei seu verdadeiro amor e assegurei a justiça. Minha maior realização foi a construção do primeiro templo em Jerusalém, com a ajuda de trabalhadores habilidosos e materiais de qualidade. Construí um templo grandioso que levou 7 anos para ser concluído. O templo tornou-se o centro da adoração em Israel e um símbolo do nosso compromisso com Deus. Durante meu reinado, Israel experimentou um período de paz e prosperidade sem precedentes. Minha fama de sabedoria e riqueza se espalhou por todo o mundo antigo. A rainha de Sabá visitou-me para testar minha sabedoria e ficou impressionada com minhas respostas e a riqueza de meu reino. Acumulei grandes riquezas, e minha corte era um exemplo de luxo e opulência. Construir palácios, fortalezas e cidades, expandindo e fortalecendo o reino de Israel. Eu escrevi grande parte dos Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. Meus escritos são cheios de sabedoria prática, reflexões filosóficas e poesias, e continuam a ser fonte de inspiração até hoje. Para fortalecer minha posição política, casei-me com muitas mulheres de diferentes nações, incluindo a filha do faraó do Egito. Essas alianças matrimoniais trouxeram paz temporária, mas também plantaram as sementes de futuros problemas. Minhas esposas estrangeiras introduziram cultos idólatras em Israel. Apesar de toda a minha sabedoria, comecei a adorar deuses estrangeiros, desobedecendo diretamente aos mandamentos de Deus. Meu envolvimento com a idolatria trouxe consequências graves. Deus ficou desapontado comigo e anunciou que dividiria o reino após minha morte, como punição pela minha infidelidade. O profeta Aías profetizou que o reino de Israel seria dividido devido à minha desobediência. Essa profecia se cumpriu após minha morte, quando meu filho Roboão falhou em manter a unidade do reino. Nos últimos anos de minha vida, refleti sobre meus erros e escrevi o livro de Eclesiastes, onde expresso arrependimento e sabedoria adquirida ao longo de minha vida. Concluo que tudo é vaidade sem o temor de Deus. Morri após um reinado de 40 anos,
Fui sepultado na cidade de Davi e meu filho Roboão me sucedeu no trono, enfrentando imediatamente a divisão do reino. Após minha morte, o reino foi dividido em duas partes. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Essa divisão enfraqueceu Israel e resultou em conflitos e invasões. Apesar de minhas falhas, deixei um legado duradouro. Minha sabedoria, realizações e escritos continuam a ser admirados e estudados. O templo que construí tornou-se um símbolo importante na história de Israel. Minha vida é um testemunho dos altos e baixos de um líder humano. Deus me abençoou com sabedoria e riquezas, mas também permitiu que eu enfrentasse as consequências de meus erros. Minha história ensina que sabedoria sem fidelidade a Deus não é suficiente para garantir uma vida plena e próspera. Para vocês, minha vida serve como um lembrete de que devemos buscar a sabedoria e as bênçãos, mas nunca nos desviarmos dos caminhos de Deus. A verdadeira riqueza está na fidelidade, integridade e obediência aos seus mandamentos. Espero que minha história inspire vocês a viver com sabedoria, coragem e, acima de tudo, fidelidade. Que vocês possam aprender com meus acertos e erros e sempre buscar viver de acordo com os princípios divinos. Que a paz e a bênção de Deus estejam com vocês sempre. Se você ama histórias bíblicas e quer aprender mais sobre as lições da Palavra de Deus, inscreva-se no canal, curte e compartilha para que mais pessoas sejam instruídas pela Palavra de Deus de maneira simples e edificante. Fiquem com Deus e te vejo no próximo vídeo.